Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui as nossas impressões do MacBook M2 Pro de 256 gigas aí de memória. Esse é um tema que eu vejo que é de muita dúvida e muita recorrência nos grupos que a gente participa de design. E eu sei que quando a gente vai comprar alguma coisa, hoje em dia tem 400 milhões de opções e a gente fica só vendo review no YouTube, ChatGPT e tudo. E é bom a gente ouvir alguém que usou de fato para poder ter uma opinião meio que real, digamos assim, né? Na prática. Bom, então, começando aí pelo design dele, que ele é muito bom, portabilidade para você levar para qualquer lugar, né? Ele é finíssimo. Ele é pequeno, esse daqui é o de 13 polegadas, tá, gente? Ele é bem pequeno, além de ser lindo, eu acho ele bem bonito. Fininho, pequeno, portátil, leve, deve ter uns 2 quilos, 1 quilo e pouquinho. Eu vou confirmar e colocar aqui. O design, ele tá um pouco sujo aqui, gente, mas o design dele, vou mostrar no detalhe aí também depois. O design dele é muito bom. Agora falando sobre a câmera dele é 720. Se você tiver uma boa iluminação, legal, dá para fazer as reuniões. Agora, se a iluminação ficar ruim, por exemplo, tá à noite, você fechou tudo, tal, e não tem muita iluminação, fica meio ruim, né? Isso é um ponto bem negativo que eu acho, que poderia colocar uma câmera de 1080 pelo menos, né? Enfim, não sei qual é o custo maior que isso que a Apple teria, mas esse é um ponto ruim, que se você precisa de uma câmera boa, você vai precisar de uma webcam, alguma coisa melhor, tá? Ou então integrar o seu celular para usar a câmera do seu celular. Se você tiver qualquer outro celular via aplicativo, dá para fazer isso. Ou a integração com o iPhone, alguma coisa assim, tá bom? Então a câmera, né? Mas como a gente não tava... isso não era um impeditivo, a gente pensou e tudo, mas não era um impeditivo porque tem outras alternativas. Então a gente não colocou isso como algo não vou comprar, tá? Maravilha. Agora falando sobre o desempenho dele, usando Photoshop, After Effects, Illustrator, até o Affinity Design. O Affinity Design roda em qualquer máquina, né? Então nem vou falar porque roda super bem, é otimizado para o Mac, o Affinity Design. Então assim, ótimo. O Photoshop às vezes dá uns gargalozinhos, mas também a gente pegou um de 256. Então eu recomendo pegar um de 512 pelo menos. Pegar um com a memória maior, porque não dá para expandir, daí você também pode usar o HD externo, né? Isso também é uma opção, até por conta da facilidade quando você vai mudar de equipamento, então você tem tudo no HD externo. E aí fica mais fácil, daí fica a seu critério. Mas se não quiser usar o HD externo, a gente recomenda comprar um com a memória maior. Porque 256 é pouco, porque os programas já são pesados. Então aí já dá um gargalo aí. Então eu senti um pouco isso, um pouco dessa dificuldade de rodar, de ter vários programas por conta da memória. Mas o desempenho é muito bom. Comparado, eu tenho aqui o Windows, eu tenho o Windows e tenho o Mac. Então, assim, comparado com o Windows, ele é muito bom. Ele dá muito menos bug, roda muito bom, assim, a parte de trabalhar é ótima, sem contar com a tela, que a tela é maravilhosa. Então, a tela é otimizada, ela já é calibrada, né? A Apple, ela tem esse cuidado, então ela entrega uma tela maravilhosa. Esse monitor aqui, ele é 99% sRGB e a tela do Mac é bem melhor. Não é tão que ninguém consiga notar só porque você mexe com o design, você tem um olho mais, né, treinado, mas às vezes me incomoda. Esse daqui é um LG, é um monitor LG, vou colocar o modelo dele aqui. A gente comprou na Magalu, foi um preço bom, ele é de 27 polegadas, o tamanho dele é muito bom. Voltando aqui, a tela do Mac é maravilhosa, o teclado é muito bom, o mousepad que é grande, essa área aqui, né, do mouse é ótima, é grande, é ótima. Eu uso também uma mesa digitalizadora,
Então isso ajuda bastante também, mas o mouse é muito bom, o touch. O legal dele é que ele é todo de alumínio, então ele é muito durável, ele quase não esquenta, não é que nem aqueles notebooks gamers, né? Que são enormes, que são uns trambolhões e que não dura nada de bateria. Agora, a bateria dele dá um show, é um show, assim. Você fica, dependendo do uso, você fica o dia inteiro sem precisar carregar. Agora, se você usar muito, enfim, usar programas pesados e tudo mais, daí, claro que vai acabar um pouco menos, mas não dura só 2 horas, que nem um Windows, um gamer ou qualquer Windows, né? Dura muito mais porque é otimizado também. Aí, voltando lá que eu tava falando acabei não fechando, né, do Photoshop, Illustrator e After Effects, roda. A gente já rodou 3D nele também, o Blender, e rodou. Ele dá uma esquentadinha, dá uma gritadinha, mas ele vai. Ele não é a prova de bala, obviamente, porque tem pessoas que falam, vou comprar um Mac, é a prova de bala, não vai acontecer, nunca vai travar. Isso é mito. Isso nem não existe. Ele trava, assim, às vezes, dependendo do que você está fazendo, mas ele aguenta bastante estresse. Então, assim, se você pegar um de 512, de 1 tera, é muito bom. Esse é o M2 Pro, a gente já tá né, já lançaram vários, aí já tá no M5, né, se eu não me engano. Então, recomendo muito. Então, se você quer tela maravilhosa, bateria que dura, desempenho, fluidez no seu trabalho, pode pegar. É um custo bem mais elevado do que pegar um Windows, né? Mas para trabalho é muito bom. Para jogar, esquece, né? Para jogar, a Apple não tá nem aí. Ainda não olhou para os gamers. Por isso que a gente comprou um Windows aqui, que a gente gosta de jogar, né? E aí, por mim, eu pegaria outro Mac. Mas, como tem essa limitação de jogar, não tem, né, muita integração, então a gente optou por um desktop, um PC gamer. Mas se a Apple, né, quiser olhar aí para as pessoas que gostam de jogar, será um prazer continuar só com a Apple. Então, vou mostrar aqui mais algumas especificações, tá, para vocês, mas as nossas impressões são essas. Vale a pena. Além da câmera, uma coisa também que falta é entradas. Só tem a entrada tipo C e a do fone. E aqui, ó, a gente tem duas entradas tipo C e a do fone P2. Então a gente é obrigado a usar um hub, né, com uma entrada HDMI e tudo mais. Você consegue usar o USB-C direto com HDMI, né? Tem que ser um monitor próprio, enfim. Mas aí você tem um hubzinho, tipo C, e aí você tem várias entradas. Esse hub aqui é muito bom, é da Baseus, recomendo. É um dos melhores, a gente pesquisou um dos melhores. O melhor é o original, né? Mas pelo custo, tá? Mas é muito bom, a gente já tá há um tempo usando. Então o Mac, nós estamos com ele há 2 anos. Então, assim, pontos negativos. As entradas, né? Poderia ter uma entradinha USB ali, um HDMI, mas não tem. Só tem a entrada USB-C e a do fone. Ok. A câmera poderia ser pelo menos 1080 e não é 720. Se ela tiver com a iluminação aqui, eu tô com a iluminação natural. Ia ser legal. Mais ou menos, né? Dá pra fazer reunião e tudo. Mas aí quando chega a noite ou quando dá uma baixada na iluminação, aí já não fica legal. Então o que mais que a gente achou ruim foram esses 2 pontos, tá bom? Que é a entrada, você tem que ter um hub, a câmera e porque a memória não é expansível, mas a gente já sabia disso, né? Então, mas isso vamos dizer, é uma característica da marca, mas é um ponto negativo quando a gente compara com um PC ou um Windows, que você poderia fazer essa expansão, né, dentro das especificações lá da máquina. Então seriam esses três pontos, né, que a gente destacou aí como negativos ou que pode ser um gargalo aí, um item que você pode decidir por não comprar. Agora, todo o resto, bateria, tela, a qualidade, sabe, das cores, o desempenho da máquina,
a fluidez do trabalho, é muito bom. Isso é muito bom, tá? Então, se você puder comprar, né, agora como a gente já teve um de 13 polegadas, compra uma tela maior. 14 polegadas ou 15, ele vai ser bem mais caro, né? Que tudo na Apple. Uma coisinha já é 2.000, R$ 1.000 a mais. Mas vale a pena porque para trabalho é muito bom. Vale muito a pena. Então, se você tem esse investimento e está na dúvida, pega a Apple. Não, nós não somos, como é que fala? Fã-clube ou de seguidores da Apple ou testemunhas da Apple. A gente só estava com bastante vontade de testar. Compramos, testamos, gostamos, tem esses pontos que às vezes, né, tem que ter um hub para poder ligar na TV ou ligar num outro monitor. Isso é meio chato, é chato. Porque daí você tem que sempre levar, se esquecer, agora eu não consigo ligar. Então isso é chato, não é uma coisa boa. Mas ele entrega muito mais do que os pontos negativos que ele tem. E espero que tenha gostado. Se gostou, curte, deixa um like, salva, que agora pode salvar, e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro das novidades. A gente vai sempre trazer conteúdos assim. O nosso próximo review vai ser de uma cadeira, que também é uma coisa que a gente procura muito e é difícil comprar na internet sem ninguém ter testado, e a gente fica naquela coisa que tem muito modelo. Então, é para ajudar vocês a se decidirem. E tamo junto. Até mais.